5 categorias de whiskies escoceses: single malt, single grain, blended malt, blended grain e blended Scotch whisky. Olá, eu sou o Matheus, seja bem-vindo ao meu canal e sobre essas categorias dos whiskies escoceses que vamos falar hoje. Bom, a maioria do mundo não conhece os 5 categorias dos whiskies escoceses, né? A maioria conhece os single malts, conhece os blended Scotch e talvez alguns conhecem o blended malt. Mas os outros dois, maioria das vezes a gente não vê uma garrafa vendido de single grain, por exemplo, ou de blended grain, né? Isso é muito mais raro, muito mais difícil para achar no nosso mercado brasileiro, mas também no mercado nos Estados Unidos, na Europa também. É um pouco mais fácil achar na Escócia, porque, né, a Escócia. E normalmente aqueles whiskies são feitos para usar em blends e outras coisas, coisa mais especial. Vamos começar por a categoria mais famosa, que é os single malt. Não o mais vendida, mas o mais famosa. Single malt. O que significa single malt whisky? Por que tem essa classificação? Single malt whisky significa um whisky feito na Escócia, que vem de somente uma destilaria, e o mash bill dele, né, que a gente usa a palavra bastante falando de whiskies americano, o mash bill, a receita dos grãos, é só feito só de um tipo de grão, e é cevada maltada, 100% cevada maltada, tá? Então, por exemplo, o whisky que vem do Arran, né, e aqui é um single malt do Arran. O single malt do Arran quer dizer que todos os whiskies nessa composição vêm de uma destilaria, aí que vem a palavra single, e todos são malt whisky, né? Que usam o barley malt, a cevada maltada, para fazer seu whisky. Então lembra, todos esses whiskies aqui são misturados dentro da destilaria que eles vêm. Esse vem da Arran, é todo misturado do Arran. Esse aqui do Glenmorangie, é todo misturado do Glenmorangie. E a mesma coisa com os outros. Se estava escrito na garrafa single barrel ou single cask, aí vende somente um barril. Então não é misturado de outros barris. Então, como esses aqui não tem isso escrito na garrafa, isso quer dizer que eles vêm de mais de um barril. E é isso que é a mistura, o blend, que eu tô falando. Não que eles são misturados de diferentes tipos de whiskies. Não, eles são todos malt whiskies, mas vêm de diferentes barris dentro da destilaria, tá? Então, single malt vem de uma destilaria e tem que ser 100% cevada maltada. Outro detalhezinho bem importante dos single malts é que para ser classificado como single malt tem que ser pot still distilled, que é o alembique, né, o famoso alembique aqui no Brasil. Para ser single malt, além das coisas que eu falei antes, tem que ser usado o pot still para destilar esses whiskies aqui. E agora vamos por outro lado, que é o single grain. Single grain quer dizer que vem de uma destilaria, o single, né? A mesma coisa que a gente falou do single malts, que é de single, de uma destilaria. Só que o single grain, ela pode usar qualquer grão que você quer. Não precisa ser cevada maltada, você pode usar milho, ou centeio, ou aveia, se quer, tanto faz. E pode ser uma mistura deles também, não precisa ser somente de um grão. Pode ser igual nos Estados Unidos, que tem o mash bill, né, a receita. Pode ser um pouquinho de milho, um pouquinho de cevada maltada, um pouquinho disso, um pouquinho aquilo. Eles pode fazer o que eles querem. Só que tem que vir de uma destilaria. E também, como a gente falou do pot still daqui, normalmente é usado o column still, que é de uma destiladora de coluna. Eu não tenho nenhum whisky, uma garrafa de single grain para mostrar para ti. Existe no mercado, existe, só que é muito mais difícil para achar aqui. Só um detalhe importante que a gente precisa falar, como a gente falou, pode misturar o que eles querem, mas uma lei lá da Escócia é que todos os whiskies que vêm da Escócia tem que ter pelo menos um pouco de cevada maltada, tá? Então, o single grain, né, que estão lá, estão fazendo o whisky usando outro tipo de grão, mas tem que ter um pouquinho de cevada maltada na sua mash, na sua receita, tá? Então, single grain, uma destilaria usando outro grão. Single malt, uma destilaria fazendo só a cevada, usando só a cevada maltada. Ok, então agora a gente tem as duas categorias grandes do single.
Vamos agora para baixo dos blends. Falando dos blends agora. Agora dos blends, vamos focar primeiro no Blended Malt Whisky. Blended Malt Whisky, se você não sabe, o Green Label do Johnny Walker é Blended Malt, não é somente Blended Scotch, mas é Blended Malt Whisky. O que significa Blended Malt Whisky? Blended Malt Whisky quer dizer que vem de diferentes destilarias, não é single mais. Lembra que single quer dizer que vem de uma destilaria. Então não é de diferente, não é de somente uma destilaria, mas de diferentes destilarias. Os whiskies são pegados dessa destilaria e misturados, só que esses whiskies são todos 100% cevada maltada, né? Então são single malts de diferentes destilarias misturados para fazer esse produto. Então se a gente pegava um pouquinho de cada whisky aqui, a gente misturava tudo em uma outra garrafa ou em um copo. Esse seria o blended malt. Todos são cevada maltada, 100%, mas vem de diferentes destilarias. Blended malts. Antigamente, o blended malt era conhecido como pure malt ou vatted malt. Vatted malt. Desde 2009, eles passaram uma lei que não podia ser mais considerado como pure malt ou vatted malt, e o único nome que pode ser usado é blended malt. Então, se você tem uma garrafa mais antiga, de antes de 2009 na sua casa, ou se você está olhando um para comprar e está escrito vatted malt ou pure malt, é isso, é o blended malt antes dessa lei ter sido passada. E agora, por outro lado, né, temos o blended malt, também temos o blended grain whisky. Lembra que a gente falou do single grain whisky? E a gente falou que o single malt misturado vira blended malt. Mesma coisa acontece com blended grain whisky. São single grain whiskies de diferentes destilarias misturado para fazer somente um produto. E esse produto seria o blended grain whiskies. Igual o single grain não é muito fácil achar no mercado, é muito menos fácil ainda achar aqui no Brasil. Talvez na Escócia você tenha mais opções de achar lá. Última categoria é a categoria que é a maior categoria de whisky escocês. Tanto que em torno de 90% do whisky que sai da Escócia são blended Scotch whisky. Não somente blended malts, não somente blended grains, mas blended Scotch whisky. Esse é o nome inteiro da categoria, blended Scotch whisky. O que é blended Scotch whisky? Blended Scotch whisky é whisky misturado de diferentes destilarias. Eles pegam os single malts e misturam com os single grains para fazer o blended Scotch whisky. Então eles pegam o whisky que é considerado, por exemplo, aqui, o Singleton. Eles pegam um Singleton e vão misturar com outro whisky de uma outra destilaria que é grain whisky, single grain whisky. Eles misturam single grain com single malt para fazer o blended Scotch whiskies. Não é somente cevada maltada, não é somente blended grains. Eles são uma mistura dos dois whisky de diferentes destilarias para fazer esses produtos. Tá? Deixa eu falar desse jeito assim, né? Talvez assim fique um pouco mais claro. Se você pega mais que um single malt e mais que um single grain e você mistura eles, aí você faz o blended malt whisky, tá? Mas, se isso ainda não ficou claro para ti, me avisa no comentário que eu tento achar um outro jeito de explicar e fazer mais fácil para entender isso, tá? Então, essas são as 5 categorias que a gente tem para comprar, às vezes um pouquinho mais difícil para achar, da Escócia. Se vocês estão gostando desse conteúdo, estão gostando desse canal, por favor, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário. E aqui em cima eu vou deixar mais 2 vídeos para vocês assistirem e curtir um pouquinho mais do nosso canal. Cheers, meus amigos. Até a próxima.